E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui para vocês uma aula extra de exemplos para mostrar para vocês como vocês utilizam as fatorações que nós vimos nas aulas anteriores para resolver problemas que envolvem mais de um tipo de fatoração, certo? Então eu trouxe aqui exemplos, eu vou escrever aqui o primeiro, né, para a gente resolver. Vou resolver aqui junto com vocês. E ele é o seguinte. Então aqui você vai pegar esses valores x mais y e x menos y e você vai simplificar a expressão, certo? Depois que você simplificar, você vai substituir esse x mais y e esse x menos y por esses valores que estão dados aí, ok? Pronto, então a fração que a gente vai trabalhar é a fração x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Pronto, esse é o primeiro exemplo. Sabendo que x mais y é 12 e x menos y é 6, ele quer que você determine qual é o valor da fração escrita aqui, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar exatamente com essa fração aí, beleza? Eu vou pegar ela aqui e vou reescrever ela aqui, certo? Na linha de baixo, para resolver aqui na frente, ó. Então você reescreve ela e agora você vai utilizar as técnicas de fatoração que foram vistas, né, nas aulas. Aqui em cima você tem, ó, o primeiro termo ao quadrado, o último termo ao quadrado, certo? Então isso aqui já caracteriza que é um trinômio, certo? Porque tem três termos. Agora vamos ver se ele é quadrado perfeito. Para fazer isso, eu vou fazer o passo a passo com vocês, beleza? Então vamos lá. Lembram como é? Você pega o trinômio, certo? Então vou começar bem devagar para vocês, caso tenham esquecido, relembrarem, mas depois eu faço um pouco mais rápido. Aí você tira a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado, tira a raiz quadrada do último, raiz quadrada de y ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar x e isso aqui y, ok? Agora você faz o que? Você faz duas vezes o produto desse por esse e verifica se o valor é esse aqui, beleza? Então você faz o que? Você faz a verificação, né? Qual é a verificação? Você multiplica duas vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz e a resposta dessa multiplicação é 2xy e, como você pode observar, né, isso aqui é exatamente igual a isso aqui. 2xy, 2xy. Então você caracteriza isso como sendo um trinômio quadrado perfeito, certo?
Caso vocês não lembrem, a simplificação vai ser x, aqui o sinal é de menos, então menos y, vai ficar na parte de cima, né? Fica x menos y elevado ao quadrado, certo? Então essa é a fatoração do numerador. No denominador você tem o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso é o quê? Isso é um produto da soma pela diferença de dois termos, né? Como é que se faz? Você tem x ao quadrado menos y ao quadrado, e isso é igual ao quê? É igual ao produto da soma pela diferença desses termos. Então fica x mais y multiplicado por x menos y, certo? Então, esse é um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, isso aqui vai para o denominador, certo? Então, fica aqui, ó, x mais y multiplicado por x menos y. Pronto, então, essa parte aqui no numerador é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Essa parte aqui do denominador é a fatoração do x ao quadrado menos y ao quadrado, que é a diferença de quadrados, ou produto da soma pela diferença, certo? Continuando aqui a solução, ó, você observa que aqui dentro do parênteses você tem x menos y, aqui no denominador você também tem x menos y. Então o que é que você pode fazer com esses dois caras? Você pode simplesmente cancelar, certo? Esse de baixo com um desses dois de cima. Aí o que é que vai sobrar? Vai sobrar para vocês, ó, em cima sobra apenas o x menos x menos y, e no denominador o que sobra é o x mais y, certo? Que pode ou não ficar entre parênteses, certo? Então aí vai de acordo com o que vocês acharem melhor. Pronto, aí ele disse, ó, aqui no enunciado que o x, tá vendo? O x mais y é 12 e que o x menos y é 6. Então substitua, certo? No lugar de x menos y, você bota o valor que ele deu, que nesse nosso caso é 6. E no lugar do x mais y, você bota o valor que ele deu, que nesse caso é 12. Certo? A divisão não é exata, mas a simplificação pode ser feita. Essa simplificação você faz dividindo numerador por 6 e dividindo denominador por 6. O resultado dessa simplificação vai ser o seguinte: 6 dividido para 6 é 1 e 12 dividido para 6 é 2. Então está aqui a resposta do problema, certo? Solução bem simples, né? Depois que você aprende como se faz as fatorações, fica bem fácil de se trabalhar com as questões. Beleza? Essa foi a primeira questão. Eu vou fazer aqui a segunda questão. Vou apagar aqui, certo? Para fazer a segunda. Deixa só eu apagar. Para a gente fazer a segunda questão, onde eu vou trabalhar novamente a parte de fatorações, agora utilizando um outro tipo de fatoração que vocês também já viram, né? Então vai ser o exemplo de número 2. Escrever de azul mesmo. Aí ele pergunta assim: qual é a forma fatorada de... Aí ele escreve 9x ao quadrado menos 27x, certo? Dividido para 9
x. Bom, tá aí nossa expressão. Novamente eu vou reescrever ela, né? Vou reescrever ela aqui na linha de baixo. Então vou reescrever ela aqui. E vou resolver. Beleza? Então, observa o seguinte, aqui você tem um caso bem interessante. Você observa que você tem que lembrar que quando tem x no primeiro fator, x no segundo fator, os números são múltiplos. Isso aqui é um caso bem comum de fator comum em evidência. Observa a característica que existe entre o 9, certo? E o 27. Você sabe que 27 é múltiplo do 9, né? 27 nada mais é do que 9 vezes o 3, beleza? Então esse 9 ele vem para evidência também, 9, e o x, ó, o x aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1, quando não aparece, expoente 1. Você coloca em evidência o x que tem o menor expoente, então você colocou em evidência o 9x, beleza? Do numerador, esqueça do denominador por enquanto. Quando você dividir o 9x ao quadrado pelo 9x, o 9 dividido para 9 vai dar 1, e o x ao quadrado dividido por x vai dar x a primeira, então aqui fica x. Menos o 27 dividido para 9 vai dar 3, beleza? E o x dividido por x, como eles são iguais, vai dar 1, certo? Então fica só o 3 mesmo. E no denominador você só repete o 9x. Aí você pode ter se perguntado, professor, mas para que essa simplificação? Bom, tá bem visível, né? Você vai cancelar o 9 do denominador com o 9 do numerador. O que sobra para você é apenas o x menos 3. Essa é a resposta da questão. Uma questão de colocar o fator comum em evidência. É uma das fatorações mais simples que tem, não é verdade? Aí a gente tem o exemplo de número 3, ok? Que ele diz o seguinte, ele quer que você simplifique simplifique essa expressão aqui, ó, x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Pronto, aí aqui o que é que você tem? Você tem produtos notáveis, né? Na verdade, aqui você tem o quadrado, tá vendo? Expoente 2, então o quadrado da soma. E aqui você tem o quadrado da diferença de dois termos. Espero que vocês ainda lembrem, né? Que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, novamente, eu vou reescrever, certo? Eu vou reescrever aqui a questão. Pega aqui, vou reescrever aqui na linha de baixo e vou resolver. Pronto, aqui eu coloco o sinal de igual, aí eu vou fazer o que? Vou destransformar esse produto notável. Então é o primeiro termo, né? Lembrem-se, é sempre aqui, ó, primeiro e aqui segundo termo, certo? É sempre nessa ordem. Então o primeiro é o quadrado, então vai ficar o x ao quadrado. O sinal aqui é de mais, então nesse caso mais 2, que multiplica o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora aqui você tem o sinal de menos, então menos, parênteses, né, por causa do sinal de menos. E agora você faz o produto notável do quadrado da diferença, que também é o primeiro termo ao quadrado, menos, né, porque o sinal aqui é menos, duas vezes o primeiro termo
vezes o segundo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Na linha de baixo, você repete tudo isso aqui, certo? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos, agora você vai fazer jogo de sinal com todos os três termos. Então, menos por mais menos, x ao quadrado, menos por menos mais 2xy e menos por mais menos y ao quadrado. Agora observe quem é semelhante, ou seja, quem tem o mesmo expoente, mesma letra, mesmo expoente, para fazer cancelamentos, não é verdade? Então vamos lá, vamos observar aí. X ao quadrado ele vai se cancelar com o menos x ao quadrado, porque dá zero. X menos x, zero. Y ao quadrado ele se cancela com menos y ao quadrado, porque também dá zero. Certo? Aí ficou só mais 2xy com mais 2xy. Ora, aqui você tem 2 mais 2, né? 2xy mais 2xy. Você soma só os números e repete as letras. Então isso aí dá 4xy. Beleza? Então tá aí para vocês também mais uma solução, ou seja, mais uma simplificação utilizando produtos notáveis e termos semelhantes, né? Verdade? Beleza? Então para finalizar agora eu peguei uma última questão onde a gente utiliza duas fatorações. Beleza? Se eu só limpar aqui o quadro para fazer com vocês essa última, certo? Ela é uma questão também que não é difícil. Ele quer só que você calcule o valor da expressão. Então eu vou colocar aqui como sendo o quarto exemplo, né? Aí ele pergunta para vocês assim: o valor da expressão aí a expressão ele coloca assim, ó, 6a ao quadrado menos 6b ao quadrado dividido por 3 que multiplica a mais b ao quadrado, certo? Só que ele dá o seguinte, ele diz que você vai usar a mais b igual a 5 e você vai usar a menos b igual a 1, certo? Então a resolução também não vai ser coisa difícil, né? A resolução também vai ser simples, porque essa fatoração aqui você vai colocar no numerador o 6 em evidência, certo? E você vai ficar com outro produto notável que você também vai ter que fatorá-lo, beleza? Então novamente eu vou reescrever aqui na linha de baixo a expressão, certo? E vou resolvê-la colocando primeiramente no numerador o 6 em evidência, tá vendo? O 6 aparece no primeiro fator e no segundo, então ele vai ser colocado em evidência ficando a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então você colocou em evidência aqui. No denominador, o que é que você faz? No denominador você não mexe, você deixa ele do jeito que está, 3 que multiplica a mais b ao quadrado. Daí, ainda no numerador, o que é que você tem? Você tem ó, a ao quadrado, certo? Menos b ao quadrado. Isso é o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso é um produto da soma pela diferença de dois termos. Beleza? Foi aquilo que a gente fez, eu acho que foi na segunda questão. Então, transforma. Isso aqui fica 6, que multiplica a mais b, que multiplica a menos b, certo? Vocês devem sempre lembrar dessa fatoração, ela é uma que aparece com frequência. E no denominador você permanece com 3. Opa, peraí.
você observa aqui o 6 e o 3 pode ser simplificado, né? Porque 6 é divisível por 3, certo? Então, se você dividir 6 para 3, o resultado aqui vai ser 2, não é verdade? O resultado vai ser 2 aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui um 2, certo? Porque eu fiz a divisão do 6 pelo 3. Aí você fica no denominador apenas com A mais B ao quadrado, certo? Por que você fez isso? Ora, observa bem. Você tem, ó, no denominador A mais B e no numerador A mais B. Então, no denominador você tem A mais B ao quadrado. Então, você vai simplificar um desses aqui com o numerador. O que sobra? Vai sobrar, ó, 2, que multiplica A menos B, dividido por A mais B. Certo? Mas foi o que ele disse? Ó, ele te disse, bom, A mais B é 5 e A menos B é 1. Então, o que você vai fazer é a substituição, ficando assim, 2, que multiplica, no numerador, você tem A menos B, que vale 1. Então, beleza, se no numerador você tem A menos B, que vale 1, então você coloca. Então, aqui vai ficar 1. E no denominador, você tem A mais B. A mais B é 5, ó. Certo? Então, nesse caso, a resposta fica 2 vezes 1 é 2, dividido por 5. Então, tá aí para vocês mais uma simplificação, utilizando valores, né, para A mais B, A menos B. Dessa vez a gente fez fator comum em evidência e produto da soma pela diferença para fazer o cancelamento do numerador, né, que foi essa parte aqui. Cancelamento do numerador com o denominador. Observa que tem expoente 2, né? Isso significa que ele se repete 2 vezes. Então você cancela o de cima com um desses 2 de baixo. Aí sobra só ele sem o expoente. Aí a substituição é feita aqui. Beleza? Um abraço para vocês e até segunda, se Deus quiser.